Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 193º dia de devocional. E hoje eu quero ler 3 textos com vocês que falam a respeito de uma característica de Deus, uma característica que às vezes nós, pela nossa, talvez, não sei se é falta de interesse, mas eu acredito que às vezes nós passamos correndo sobre as coisas e não percebemos a profundidade do que estamos lendo. E aí por isso nós nos tornamos muito superficial com aquilo que a gente acredita. Porque às vezes a gente tem uma palavra no nosso coração e a gente nem entende a profundidade dela. A gente nem entende as aplicações dessa palavra na nossa vida cotidiana. E a gente falha em se aprofundar no conhecimento de Deus porque a gente tem um conhecimento limitado sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente estuda, sobre aquilo que a gente ouve. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é de Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Riquezas da sua graça. Tá certo? O segundo texto que eu quero ler com vocês é de Romanos 2, versículo 4, que diz assim: Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? E mais uma vez, riquezas da bondade, tolerância, paciência. E essa bondade de Deus nos leva ao arrependimento. E o terceiro texto que eu quero ler com vocês é de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Quando a gente fala de graça de Deus, a gente entende que é favor imerecido. Mas o que isso significa, favor imerecido? É um favor que a gente não merece, tá bom, mas isso significa, se alguém concede a alguém um favor que ela não merece, isso mostra algo mais profundo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Essa riqueza da graça de Deus. Essa riqueza da bondade de Deus. A riqueza dessa... O que é isso? Esse favor imerecido. O que está por trás desses favores que Deus concede a nós em sua riqueza? Porque Ele tem muito, Ele é infinito em riqueza e graça. Que Ele concede ao ser humano. E o que significa isso? Eu tenho lido recentemente a Bíblia em outras versões e também tenho lido em outras línguas, principalmente o inglês. Tenho treinado meu inglês, então tenho lido a palavra em inglês. E é interessante isso, porque muitas palavras em português que são traduzidas para nós, elas limitam e muito o que a gente precisa entender sobre o texto. Por exemplo, quando a gente lê na palavra ame ao próximo como a si mesmo, essa palavra próximo para nós nos dá uma visão limitada talvez à profundidade do que está querendo dizer a palavra. Em inglês, a palavra que usa para ser próximo diz neighbor, que quer dizer vizinho. Então, ame ao seu vizinho como você ama a si mesmo. E aí, quando você muda para o português de próximo, ame o próximo como a ti mesmo, e troca para vizinho, isso traz para um relacionamento muito mais próximo, parece. Porque a gente está falando daquele vizinho que está do seu lado ali, que coloca o som, o batidão de madrugada lá, que briga com a esposa de madrugada, que tem o cachorro que não para de latir de madrugada. E esse vizinho, para nós, às vezes é um vizinho incômodo, é um vizinho que a gente peleja para amar esse vizinho, sabe? O vizinho que tá envolvido com coisa errada, o vizinho que, sabe... A vizinha que não está dentro dos padrões e dos parâmetros cristãos, e a gente fala, eu não vou com a cara daquela mulher, sabe? É a senhorinha que varre a porta da casa dela, da calçada, e varre para sua porta, e ao invés dela recolher, ela só varre pro ladinho ali, e aí a sujeira fica na sua porta. É esse vizinho que você tem que amar mais do que a si mesmo. É esse vizinho que para nós, na palavra próximo, parece que dá um entendimento de que está mais longe do que o que mora do nosso lado. O que está mais longe do que aquele cara que bota o som lá, o pancadão, ou o forrozeiro lá, o piseiro, 30 horas por dia lá e estrondando para fora da casa dele, menos para dentro da casa, é mais para fora do que para dentro. E aí,
lendo em inglês e tendo que traduzir para português, aí você começa a perceber a diferença. E aí, por exemplo, em Efésios 1:7, que o versículo diz: "Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça", em inglês vai estar usando uma palavra chamada kindness. Kindness, que aí a gente vai ler o significado de kindness, a gente vai, mas kindness quem sabe inglês aí vai falar, é bondade, gentileza, né? Mas aí vamos lá. Kindness pode ser gentileza. Kindness pode ser bondade. Kindness pode ser amabilidade. Kindness pode ser benevolência. Kindness pode ser afabilidade. Kindness pode ser até atenção. Então, quando a gente lê o texto rico, aquele é rico em sua graça, as riquezas da sua graça, o que é essa graça? Qual é a profundidade que está por trás? Porque a graça, a gente costumeiramente traduz por um favor que a gente não merece. A gente realmente passa para as pessoas, não. A graça de Deus é um favor que você não merece. Ele te dá, você não merece, mas ele continua te dando. Mas o que está por trás desse favor? Qual é o caráter que está sendo expresso nas riquezas dessa graça? Porque ele é rico em graça e misericórdia. Essa riqueza dessa graça, o que é graça? Esse favor merecido. Quer dizer o quê? Que Deus que é rico que tem essa riqueza da graça de Deus, quer dizer que ele é rico em tudo isso que a gente falou, em gentileza, bondade, amabilidade, benevolência, afabilidade e atenção. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que se apresentou diante da humanidade. Esse é o Jesus que ele era assim, cheio de gentileza. Ele era cheio de bondade. Ele era cheio de amabilidade. Ele era cheio de benevolência. Ele era cheio de afabilidade. Ele era cheio de atenção. Lembra o cego Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo, para de incomodar o mestre, fica calado. E ele volta e fala: o que você quer que eu te faça, homem? Por que você está me chamando de filho de Davi? O que você está tentando chamar minha atenção? Ele tem uma atenção redobrada para os seus. A palavra diz que ele é o bom pastor da sua vida pela ovelha. A palavra diz que quando ele estava passando na rua, Zaqueu estava em cima da árvore, ele conhecia o coração daquele homem, ele conhecia além do que os olhos podiam ver, e ele sabia que aquele homem estava desejoso de conhecer ele. E ele fala: Zaqueu, desce da árvore, que hoje eu vou cear na sua casa. Ele era rico de atenção tão grande que até a mulher do fluxo de sangue, quando toca Jesus e sai virtude dele, que virtude também é outra palavra que a gente não entende muito, mas ela vem da raiz chamada dunamis, que quer dizer poder real em ação, ou seja, quando saiu virtude de Jesus, quer dizer poder real em ação saiu de Jesus e curou aquela mulher, ele para e fala: quem me tocou? Que aconteceu alguma coisa extraordinária aqui, quem é essa pessoa? Lógico que ele sabia que era mulher, mas ele queria que ela se manifestasse para que ele pudesse explicar para as pessoas o que havia acontecido. Então, essas riquezas da graça de Deus é a riqueza disso, é desse caráter que é gentil, que é bondoso, que é amável, que é benevolente. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Jesus que nos ama. E aí o outro texto que nós lemos, será que você despreza, Romanos 2:4, será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Aqui mais uma vez vai usar essa palavra kindness. Can't you see that his kindness is intended to turn you from your sin? Está dizendo aqui, você não percebe, você não consegue enxergar que essa bondade, amabilidade, essa gentileza de Deus, essa atenção de Deus está tentando te voltar, te fazer se arrepender desses seus pecados e se virar desse caminho de destruição. Será que você não percebe isso? Sabe? E aí quando a gente vê 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, vai dizer: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. Em inglês vai estar assim: what God in his kindness has done through the churches of Macedonia. Ele está dizendo que essa bondade, essa amabilidade, essa gentileza, o que Deus, através dessa graça, dessa montanha de características do caráter de Deus, está fazendo através da igreja da Macedônia. Porque veja só,
Deus está concedendo graça para a igreja da Macedônia, e se você ler o contexto de 2 Coríntios 8, do capítulo, Paulo vai estar falando da ajuda monetária que Deus deu para esse ministério através da igreja da Macedônia, que por meio de perseguição, tribulação, dificuldade, até escassez de recursos, mesmo assim, essa graça de Deus, esse kindness de Deus, essa amabilidade, essa atenção de Deus, essa benevolência, essa bondade de Deus, essa gentileza de Deus estava fazendo através da vida da igreja da Macedônia. O que eu quero falar com vocês aqui é que a gente precisa entender o caráter de Deus. A gente precisa conhecer esse caráter. E às vezes a gente passa tão despercebido sobre as coisas de quem Deus realmente é e de quão maravilhoso Jesus é nas nossas vidas e através das nossas vidas, que a gente não percebe. A gente lê algumas palavras, a gente passa batido e a gente não procura a profundidade do conhecimento e da sabedoria que existe naquela palavra, naquele versículo, naquela passagem. Então eu gostaria de chamar sua atenção hoje para essa meditação de que não é cabível para nós, não é aceitável para nós, como filhos de Deus, não conhecermos o nosso Pai que estás no céu e o seu Filho, e a obra do seu Filho, e o trabalho do Espírito Santo que age em nossas vidas. É importante que eu e você façamos como o Salmo 1, tenhamos a capacidade, a habilidade, a atenção e dedicação em meditar na palavra, de dia e de noite. Eu quero te convidar, através desse vídeo, a meditar na palavra, a se dedicar, a ler, a ter sede de entender com mais profundidade o significado dos textos, com profundidade entender, o que está sendo expresso no texto, o que o apóstolo queria dizer, inspirado pelo Espírito Santo a escrever, o que os discípulos estavam inspirados por Deus a escrever. Entenda que tudo na palavra é muito mais profundo do que a gente lê. Não é simples, não é fácil, mas é uma dedicação para uma vida inteira. Você não vai saber tudo, lógico, num dia só, mas é que cada partícula da palavra, cada pedacinho, cada pão diário, porque assim, talvez você entenda melhor, mas Senhor, dá-nos o nosso pão o pão de cada dia nos dá hoje. É esse pão diário, é essa alimentação para a alma diária, cotidiana, que você lê, você se aprofunda, você busca um conhecimento mais profundo do que está escrito, e através dessa dedicação, o Espírito Santo vai te mostrando mais. Assim como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, eu também o amarei e me apresentarei a ele, me manifestarei a ele. E aí a gente fala, mas como assim? Porque através do Espírito Santo, o amor de Jesus vai sendo derramado no nosso coração e vai transbordando, ou seja, vai sendo algo overwhelming, que é demais para nós, sabe? É algo que passa dos limites humanos e a gente vai experimentando esse amor sobrenatural, esse amor que é transcendente. É um amor que não dá para explicar, é algo que acontece. E você experimenta isso, você experimenta a presença de Deus. Então eu quero te convidar a isso, a você ter essa dedicação em experimentar de verdade, com profundidade, o que a palavra diz. Sabe, é mergulhar nas águas profundas. Quando o profeta tem a visão do rio, a Bíblia diz que o anjo vai levando ele, o profeta Ezequiel tem a visão desse rio e o anjo leva ele até essas margens. Era um rio que corria do trono de Deus, era um rio que irrigava toda a terra com vida. E aí ele chega nessa margem do rio e o anjo começa a levar ele mais profundo. E ele vai dizer, eu fui andando e aí eu vi que tinha águas que davam nos artelhos, ou seja, nos calcanhares. E o anjo me levou mais a fundo e aí eu vi que as águas davam no joelho. Ou seja, cada passo, cada dedicação em andar, em caminhar em direção ao Senhor, as águas vão ficando mais profundas, o Senhor vai se revelando cada vez mais para nós. E aí ele diz, eu andei mais, e aí eu vi que tinha águas que davam nos artelhos, que é na cintura, nos lombos. Artelhos é calcanhar, joelho e depois lombos, que é ali a cintura. E fala,
E aí eu fui para águas mais profundas e essas águas não davam para andar mais. Eu tinha que nadar, mas eram águas muito profundas para mim. E eu pedi socorro e o Senhor me socorreu. Sabe, é aquilo que nós conseguimos entender. Cabe a nós nos dedicarmos para, que é o que já está revelado. O que já está revelado está para nós buscarmos. O que já está revelado está para nós nos dedicarmos em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, diz a palavra. E aí, se, e somente se, eu e você encontrarmos um obstáculo ou um mistério profundo demais para entendermos, que vai além da nossa compreensão humana, que vai além da nossa percepção humana, o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, pelas riquezas da sua bondade, amabilidade, gentileza, benevolência, atenção, Ele vai nos conceder a revelação daquilo. E a gente vai estar seguro nos braços dele, porque é ele quem vai nos levar para as águas mais profundas, não é nós no nosso próprio entendimento e força. E se chegarmos até lá, mas tudo aquilo que é entendível, ou seja, que está em nossa capacidade de entender. O chamado desse vídeo é para que eu e você nos dediquemos a isso. Eu e você tenhamos essa vontade verdadeira de nos dedicarmos. Porque eu não sei para você, mas quando o salmista diz: o pardal encontrou casa, andorinho seu ninho e eu os teus altares, em outro texto ele vai dizer: mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. O átrio era o lugar de fora do templo. Era o lugar para adoração. Era o lugar que não era dentro do templo, mas era como se fosse o quintal do templo. Era a parte externa do templo. E ele está dizendo, mais vale um dia é como se ele estivesse dizendo, mais vale um dia na sala de espera do seu templo. Mais vale um dia do lado de fora do seu templo, ali, às margens do teu templo. Mais vale um dia encostado nas paredes do templo, mais vale um dia, sabe? Eu não tô dentro ainda, mas eu tô lá do ladinho, eu tô lá do lado de fora, esperando a hora certa, esperando a oportunidade. Mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar próximo, não totalmente dentro. Eu não sou sábio ainda o suficiente para entender os grandes mistérios escritos na palavra. Eu não tive visões extraordinárias de anjos, de carruagens de fogo. Eu não tive nada disso. Mas mais vale um dia na condição de servo, amigo, de filho, do que 1000 dias em qualquer outro lugar longe dessa presença maravilhosa. Se dedique. Vale a pena. Se dedique. Vale a pena. Tá certo? Medita sobre isso. E que fique aqui um incentivo para você também ler a Bíblia em outras línguas, ler a Bíblia em outras versões, ler a Bíblia com mais afinco, mais vontade, mais profundidade. Estude a palavra. Peça ao Senhor sabedoria, discernimento, clareza, visão. Mas não se afaste da presença dele. Porque mais vale um dia sentado ali na porta. Eu ainda não entrei. Eu ainda não estou lá dentro 100%, não. Eu ainda tenho muita falha, tenho muito erro. Eu não estou à altura, talvez. Mas mais vale um dia nessa presença. Mais vale um dia ouvindo os teus louvores. Mais vale um dia de estar ali do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém? Deus abençoe sua vida. Um domingo abençoado. E até amanhã.